Confederação Brasileira de Futebol deve oficializar nesta quarta-feira o nome de Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Kleber Machado, narrador esportivo e apresentador, para participar conosco aqui do Nova Manhã. Tudo bem, Kleber? Bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Nonato, Michele, a todos que estão acompanhando a Nova Brasil. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Kleber, é um bom nome, Dorival Júnior, para a seleção brasileira, substituindo agora o Fernando Diniz, que ficou aí poucos jogos no comando? Não, é claro que é um bom nome. Nonato, você já deve ter ouvido, você gosta de futebol, conhece futebol, já deve ter ouvido uma frase que é histórica e antiga no futebol. Futebol é momento. Isso. Se futebol é momento mesmo, se o momento faz parte do futebol, e aí é uma outra discussão, né? Em caso de seleção brasileira, acho que tem o momento, tem a história, tem o histórico. É claro que o momento do Dorival Júnior é muito bom. Além do Dorival ter construído já uma carreira de 20 anos, praticamente, com bons trabalhos, bons resultados, algumas conquistas, os 2 últimos anos dele são excelentes. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo em 22, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023. Então, em tempo de momento, né, o Dorival Júnior é um nome. Eu fiquei um pouco assim, não achei muito bacana o modo como o Fernando Diniz foi dispensado. A CBF nos deu uma expectativa de que o Ancelotti poderia ser o técnico da seleção. Ele renovou com o Real Madrid. Ficou aquele negócio meio nebuloso, eu não sabia se era o segredo é a alma de um negócio da CBF ou se era só uma vã esperança. Hoje sabemos. O Fernando Diniz foi convocado, convidado, contratado por 1 ano e elogiado. Aí, de repente, tem essa questão jurídica toda na CBF. O presidente Edinaldo é afastado, agora reconduzido ao cargo, conversou com a FIFA e com a Conmebol essa semana, e o primeiro ato, depois que ele volta à presidência, é demitir o Fernando Diniz. Eu não entendi direito, entendeu? Sem entrar no juízo de valor do trabalho do Diniz em 6 jogos. Se a gente imaginar que 6 jogos são jogos suficientes para você avaliar um trabalho, mas o Dorival Júnior é óbvio que é um bom nome, acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu sei que vocês vão perguntar mais, mas assim, eu gostaria de ver a seleção tendo uma chacoalhada. E eu não sei se é o perfil do Dorival Júnior chacoalhar. Uhum. Quem você acha que teria esse perfil de chacoalhar a seleção? É difícil, né, Michele? Porque assim, o chacoalhar que eu quero dizer, assim, a seleção brasileira, ela tem jogadores que, obviamente, ocupam um bom espaço no futebol mundial. Esquece essa história de que o Brasil é o país do futebol, os melhores jogadores do mundo estão aqui no Brasil. Isso é uma coisa que a gente guarda na história, a gente guarda no nosso mundo do futebol, e a gente é mesmo o país mais vitorioso, vencedor e com mais jogadores extraordinários do mundo. Mas hoje em dia você tem uma divisão de talentos, você tem uma igualdade muito grande de talentos, de estilos, de métodos de treinamento. Acho que o Brasil sofre alguma síndrome que eu não sei explicar. Se eu soubesse, eu abriria um consultório, né, para explicar questões futebolísticas. Deite aí no divã que eu vou lhe explicar o que está acontecendo. Como eu não sei. Mas assim, eu vejo jogadores do Brasil atuando de maneira tal, quando eles estão nos clubes dele lá na Europa, e de uma maneira diferente quando eles vestem a camisa da seleção brasileira. Então essa é a chacoalhada, entendeu? No estilo de competição, no ritmo, na intensidade. E eu acho que um técnico, o Ancelotti talvez desse isso. E acho que o Fernando Diniz poderia dar um estilo diferente dentro do que nós temos aqui. Mas insisto, eu estou dando uma opinião conceitual. O Dorival Júnior é um técnico suficientemente capaz para tocar a seleção brasileira, para arrumar a casa e para dar pelo menos um pouquinho de tranquilidade ali dentro do campo, segurança dentro do campo, vai. Essa segurança bem entre aspas. E assim, né, Kleber, acho que vai ser interessante, né? Claro que o Neymar é o principal nome do futebol brasileiro hoje, apesar de todas as suas ações midiáticas e que acabam não agregando muito pro gramado, pro jogador de futebol, vamos dizer assim. Midiáticas e discutíveis. É isso. E vai ser interessante ver como é que vai ser a relação do Dorival com ele, porque lá atrás eles já tiveram algumas rusgas, né? Foi em 2010, um jogo, acho que Santos e Atlético Goianiense, que o Neymar foi meio indisciplinado ali com o Dorival Júnior. Você lembra que o René Simões, que era técnico do Atlético Goianiense, saiu com a frase: "Estamos criando um monstro!" Disse
Eu acho que nem tanto ao monstro, nem tanto ao santo, entendeu? Vindo no papo do Diego agora há pouco, aqui no jornal. Eu acho que não vai ter problema, nem do Neymar, nem do Dorival, porque, primeiro, já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Segundo, mais de 10 anos. Segundo, assim, que na hora que você está ali, todo mundo na vitrine, num lugar importante, todos sabem negociar, como a política já nos mostrou. Pois é, e a gente tem, o Brasil, se eu não me engano, tá em sexto nas eliminatórias, né? Perigando ali ficar fora da zona de classificação da Copa do Mundo. E a gente tem Copa América em junho também. Você acha que dá tempo nesse período aí? Acho que os primeiros jogos da eliminatória, se eu não me engano, são em março. Depois Copa América em junho. De o Dorival fazer algum trabalho minimamente consistente nesse tempo, Kleber? Michele, acho que a Copa do Mundo, lógico que você sempre corre o risco de ficar fora, mas, poxa, o Brasil não ficou fora de nenhuma, vai ficar fora de uma agora que de 10 países classificam 6 e um sétimo ainda tem chance de um jogo eliminatório. Acho muito improvável. Acho que não foi um bom começo, um começo com esse sexto lugar, mas se a gente lembrar antes da Copa de 2018, a CBF trocou o Dunga pelo Tite, porque o Brasil estava ali em quinto, em sexto lugar. Eu acho que a eliminatória vai ser resolvida. A Copa América já é um pouco mais difícil, é um torneio que tem outros aspectos envolvidos. E o negócio do tempo, para mim é o seguinte, ó, se vocês devem lembrar que ficou muito assim, nossa, se o Ancelotti chegar em 24, vai dar tempo dele montar um time para a Copa América e para a Copa do Mundo. Se o Brasil tivesse um técnico novo no dia seguinte ao final da Copa do Mundo de 2022, ele não teria o título de 2026 garantido. Se ele tiver um técnico que assuma 10 dias antes da Copa do Mundo de 2026, ele não tem o título nem garantido e nem perdido. Eu acho que tempo sempre há. A questão é a rapidez do técnico passar o que ele quer, a qualidade, a sensibilidade de um técnico, porque uma coisa é você técnico de clube. O Júnior, por exemplo, chega num clube, ele tem um elenco ali, ele sabe como poucos entender o elenco, montar um time, apagar as fogueirinhas, aparar as arestas e montar um time e conquistar resultados. A outra coisa, e esse vai ser o grande desafio do Dorival Júnior, é ele ter a condição de escolher quem ele quer, os 23 jogadores que ele quer, o time que ele quer jogar, como ele quer jogar e botar isso em campo. Tempo sempre tem, Michele. Às vezes não é o ideal, mas sempre dá tempo de você fazer um time. E correr risco é do futebol mais do que nunca. Ô Kleber, saindo um pouquinho aqui do Dorival Júnior, eu vou aproveitar que você está aqui com a gente nessa manhã e falar um pouco a respeito desse pontapé que a gente vai ter daqui a pouco para a temporada do futebol nacional. E se a gente tiver todas essas contratações que estão sendo aventadas aí, vai ser um Brasileirão equilibradíssimo, né? Porque é um Bahia que foi buscar reforços, o Atlético traz o Scarpa, o Inter tá com o Alário, fala em Borré e já tem o Valência. Aí o Grêmio quer Funes Mori pra vaga do Soares, o Corinthians contratando um montão de gente, Palmeiras também com reforços pontuais, o Flamengo traz o De La Cruz. Se todo esse povo jogar, vai ser difícil ter ganhador, hein, Kleber? Porque os jogos serão animados. Vai ser que deu do ano passado, né? Escuta, o campeão vai sair na 38ª ou na 48ª rodada? Porque cada rodada é um campeão, né? Eu acho assim, eu acho isso bom, entendeu? O campeonato está já como potencialmente um campeonato bem disputado, bem equilibrado. Isso é legal, você não ter um campeonato que alguém largue 10, 20, 30 pontos. Então eu acho bacana. Os times continuam sendo os times mais fortes, não dá para discutir muito. O Atlético, o Palmeiras e o Flamengo. Esses times mais fortes continuam se ajustando. Porque time bom, time forte, de uma temporada para outra, faz uma ou outra contratação, né? Não muda completamente o elenco. Outros estão precisando de mais. Estão precisando de outro tipo de jogador, outro tipo de elenco. Eu acho que vai ser um campeonato equilibrado. Mas, assim, estou achando as contratações... Contratação boa é a contratação que dá certo depois que o cara entra em campo. Isso também é fato no futebol, né? Mas estou achando contratações, assim, legais, boas, interessantes, promissoras, como você disse, mas nada extraordinário, sabe? Não tem... E é difícil ter o Luiz Soares chegou. Eu acho que não tem e é difícil ter, como o Grêmio fez no ano passado. Mas acaba sendo bom. Eu acho que a gente vai conseguir manter um bom nível
do campeonato de equilíbrio e tomara também de técnica e competição. Em uma palavra, quem vai ser o ganhador? O campeão? Eu não sei quando acaba o campeonato, Michele. Deve ser lá por dia 5, 6 de dezembro. No dia seguinte, você me convida, eu venho aqui e te digo assim, ó, na lata! Na lata! Fechado, ó. E só pra fechar aqui, Kleber, o nosso tempo já estourou, mas a gente não tem como não citar numa semana aí em que a gente perdeu o Zagallo, um dos grandes nomes do nosso futebol, do futebol mundial. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, a sua relação com ele também, né, nesse período. E qual é a principal lembrança, qual que é, na sua visão, a principal marco que o Zagallo deixou pra gente? Eu fiz uma ou outra entrevista mais longa com o Zagallo, uma delas ele já estava mais doentinho, assim, há alguns anos. Mas, assim, o Zagallo, para quem é mais novo, talvez não saiba, o Zagallo tinha uma resistência muito grande em São Paulo. Porque ele era um técnico do Rio, ele era lagoano, mas era um técnico feito no Rio, e a Copa de 74 marcou uma divisão muito grande entre paulistas e cariocas e tal. Aí o Zagallo veio trabalhar na Portuguesa de Desportos, eu ainda acho que era repórter na época, e o Zagallo se mostrou muito doce e simpático e ficou cada vez mais no coração do torcedor de São Paulo. Mas no Brasil, o Zagallo, é desnecessário falar do Zagallo, eu acho bacana que ele tenha recebido as homenagens dele, que ele recebeu em vida. Ele viu muita coisa ser dita e feita em relação a ele. E para acabar, se você pedir para eu escolher 5 nomes simbólicos do futebol do mundo de todos os tempos, e respeitando cada um o seu critério, o Pelé é um deles, obviamente, o Zagallo é indiscutível outro, para mim o Cruyff, o holandês, e o Maradona, o argentino, por motivos outros, e o quinto, já que você falou do Zagallo, é o Franz Beckenbauer, que reinventou um pouco uma posição e também nos deixou dias depois do Zagallo. É isso, a gente agradece demais Kleber Machado falando com a gente aqui, narrador esportivo, apresentador, na verdade dispensa apresentações, todo mundo conhece o Kleber. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Kleber, até uma próxima oportunidade. Imagina, Michele, obrigado a você, obrigado a Donato, estou sempre ouvindo vocês, a Ana. Fala pro Heródoto não ficar muito bravo aí daqui a pouco, porque atrasou um pouquinho o programa dele, tá bom? O Heródoto tá de férias, por isso que a gente atrasou, entendeu? Eu tô entendendo. O Kleber já sabe até o relógio da Nova Brasil. Muito bom, Kleber, obrigada, até uma próxima, que seja em breve. Valeu. Bom dia. É isso, e como estourou tudo, não teremos musiquinha hoje no fim do jornal. Vamos só fechar Foi aqui cortada, o Nova vamos Brasil, fechar né? aqui o Nova amanhã, mas o jornalismo da Nova Brasil continua. Heródoto tem férias, Roberto Nonato, Rafael Tebas, toda a nossa equipe Apostos, eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia. Beijos, parceiro. Até amanhã, Michele. Fica por aí, hein? Você que tá aí do outro lado do rádio.